Ele achou que eu estava surda o suficiente para engolir desaforo na frente da namorada. Sou Salete, 72 anos, ex-dona de armarinho aqui no subúrbio do Rio. O menino esqueceu de quem é o chão que ele pisa, mas eu vou refrescar a memória dele. O calor em Oswaldo Cruz tem um jeito peculiar de pesar nos ombros da gente. É um mormaço que sobe do asfalto e se mistura com o barulho estridente da buzina do trem da Supervia cortando o bairro. Naquela tarde de domingo, eu estava sentada na minha cadeira de espaguete na varanda, com a velha lata de biscoitos dinamarqueses no colo. Qualquer pessoa que abrisse aquela lata esperando um doce ia se decepcionar amargamente, porque ali dentro só havia carretéis de linha, agulhas de todos os tamanhos, botões perdidos e fita métrica. Era o meu tesouro particular, a herança miúda dos 35 anos em que comandei o armarinho da Salete, ali na rua principal. Eu estava tranquila, alinhavando a barra de um vestido de chita, esperando meu filho, o Rodrigo. Ele tinha avisado que viria almoçar e que finalmente traria a tal da noiva para eu conhecer. Como toda mãe de coração mole, eu passei a manhã inteira no fogão. Assei um frango com batatas, fiz uma maionese caprichada e preparei um pudim de leite que estava esfriando na geladeira. O peito apertava de uma ansiedade boa, daquelas que a gente sente quando quer agradar a cria. O portão de ferro rangeu por volta de 1h da tarde. Rodrigo entrou pisando duro, com aquela pose de dono do mundo que ele adotou desde que conseguiu um emprego num escritório chique no centro da cidade. Ele usava uma camisa de linho que custou os olhos da cara, comprada, aliás, com o meu cartão de crédito, porque o bonito sempre estava apertado esse mês. Atrás dele vinha ela, Priscila. A moça desceu os 2 degraus do quintal, olhando para o chão como se estivesse pisando em um campo minado. Usava um salto fino que não combinava em nada com o piso de ardósia da minha varanda, óculos escuros que cobriam metade do rosto e uma bolsa que ela segurava contra o peito como um escudo. "Mãe, essa é a Priscila", Rodrigo disse, sem sequer me dar um beijo no rosto. Ele apontou para mim como quem aponta para um móvel velho no canto da sala. "Muito prazer, minha filha." "Entre, a casa é simples, mas é limpinha", eu disse, levantando-me com um sorriso e limpando as mãos no avental. Ela tirou os óculos. Os olhos dela passearam por mim, pela minha cadeira de espaguete, pela minha lata de linhas e depois pela fachada da casa. Não vi um pingo de simpatia ali. Foi um olhar de quem avalia uma mercadoria estragada. "Prazer", ela murmurou, com uma voz anasalada, sem estender a mão. Tentei quebrar o gelo. Fui até a cozinha e servi um café fresquinho, que eu havia acabado de coar. Coloquei o líquido escuro e fumegante no meu melhor jogo de xícaras Duralex âmbar, aquelas que eu guardava só para visitas especiais. Coloquei as xícaras na bandeja e levei para a sala. "Aceita um cafezinho, Priscila?" "Fiz agora mesmo", ofereci, estendendo a bandeja. Ela olhou para a xícara Duralex âmbar como se eu estivesse oferecendo veneno de rato. Fez uma careta de nojo, recuando um passo. "Não, obrigada. Eu não bebo café em vasilhas de vidro. Me dá dor de estômago." "Rodrigo, amor, você não me disse que a casa era tão rústica." Senti uma pontada no peito, mas engoli em seco. Como diz o ditado popular, quem senta na garupa não pega na rédea. E eu estava tentando deixar meu filho conduzir a vida dele. Voltei para a cozinha, guardei as xícaras e fiquei ali, encostada na pia, dando um tempo para os 2 se acomodarem na sala. Foi então que a sessão de tortura começou. A minha sala de estar e de jantar é o meu orgulho. Foi construída com muito suor. Cada tijolo, cada saco de cimento, cada lata de tinta saiu do lucro dos zíperes e elásticos que eu vendia a metro. No canto da sala, tenho minha cristaleira antiga de madeira maciça, herança da minha mãe, cheia de taças que nunca usamos. E, numa prateleira de vidro instalada na parede, fica a minha coleção de dedais. Tenho dezenas deles, de porcelana, de metal, pintados à mão. É a história da minha vida de trabalho resumida ali. Sem falar na minha samambaia chorona, que desce do teto até quase encostar no chão, verde e viva. Ouvi os passos dos 2 pela sala. Eles não sabiam que, da cozinha, eu conseguia ouvir tudo perfeitamente. "Amor, olha o tamanho dessa sala", Rodrigo dizia, com uma empolgação estranha na voz.
Se a gente derrubar essa parede aqui, integra com a cozinha. Fica um conceito aberto, igual você viu naquela revista. É, até que tem potencial. A voz de Priscila ecoou, fria e calculista. Mas teria que jogar tudo isso fora. Que horror essa planta pendurada aí, parece um matagal dentro de casa. E essa estante com esses dedais de velha, que lixo acumulado. E esse armário escuro, credo, parece coisa de casa mal assombrada. Eu parei de respirar. Minha cristaleira. Meus dedais. A minha samambaia. Meu coração começou a bater descompassado, um tambor surdo no peito. Esperei que meu filho, o menino que eu criei sozinha depois que fiquei viúva, o homem a quem dei tudo, fosse me defender. Esperei que ele dissesse: respeite as coisas da minha mãe, Priscila. Mas o que eu ouvi foi uma risada de deboche. Ah, isso a gente resolve em um fim de semana. Eu chamo uma caçamba de entulho e a gente limpa essa tralha toda. O importante é o terreno, amor. O terreno é enorme. Dá para a gente fazer até uma área gourmet no quintal para receber seus amigos da agência. Eu me agarrei à beirada da pia de mármore sintético. As palavras dele batiam em mim como pedras. A gente limpa essa tralha. A tralha era a minha vida. Decidi sair da cozinha. Fui até o corredor que dava para a sala, silenciosa como uma sombra. Parei perto do batente da porta, onde eles não podiam me ver, mas eu podia ver os dois. Priscila estava de braços cruzados, olhando para o teto, enquanto Rodrigo apontava para os espaços, gesticulando como se fosse o corretor de imóveis vendendo a minha casa. Foi nesse instante que Priscila abaixou a cabeça, olhou para a poltrona onde eu costumava assistir à minha novela e fez a pergunta que rasgou a minha alma ao meio. Tá, Rodrigo, o plano é ótimo. A casa é grande, perto da estação do trem, dá para reformar e deixar chique. Mas e a sua mãe? Onde ela entra nessa história? Eu não vou casar para morar com sogra debaixo do mesmo teto, sentindo o cheiro de remédio de pressão o dia inteiro. Houve um silêncio que pareceu durar um século. O barulho do trem da Supervia passou lá fora, tremendo as janelas, mas dentro da minha cabeça o silêncio era absoluto. Eu olhei para as costas do meu filho. O menino que eu carreguei na barriga por 9 meses, cujas fraldas eu lavei no tanque de cimento nas madrugadas frias de inverno. O menino que estudou em escola particular porque eu deixava de comprar carne para mim e comia ovo frito por semanas seguidas. Rodrigo deu de ombros. Um gesto leve, casual, como se estivesse decidindo o que pedir para o jantar. Relaxa, amor. Ignora essa velha. Ela só mora aqui de favor. O chão se abriu. Literalmente, senti uma vertigem tão violenta que precisei me escorar na parede. Minha respiração travou na garganta. Como assim de favor, Rodrigo? Priscila perguntou, levantando uma sobrancelha, parecendo intrigada. A casa é minha. Meu pai morreu quando eu era pequeno, lembra? Isso aqui é herança. Eu deixo ela ficar por pena, porque afinal é minha mãe, né? Mas a gente é quem vai mandar aqui. Logo, logo eu ajeito aquele quartinho dos fundos, perto da área de serviço. Aquele que tem um pouco de mofo na parede. A gente passa uma tinta branca, bota a caminha dela lá e pronto. Fica separadinho. Ela não atrapalha a gente, não se mete na nossa vida e a casa principal fica só para nós dois. A minha visão escureceu nas bordas. Ignora essa velha. Ela só mora aqui de favor. A casa é minha. As palavras ecoavam, repetiam-se, misturavam-se com o som metálico das rodas do trem nos trilhos. Eu fechei os olhos. A dor da ingratidão não é uma dor aguda, que sangra para fora. É uma dor que esmaga os ossos, que apodrece a gente por dentro em questão de segundos. É descobrir que você alimentou, com o próprio sangue, um estranho. O quartinho dos fundos. Ele queria me jogar no quartinho dos fundos, onde o sol não bate, onde a umidade descasca a parede, como se eu fosse um cachorro sarnento que não pode entrar na sala de visitas. Ele queria me descartar na minha própria casa. Ah, bom, Priscila sorriu, um sorriso fino e cruel. Sendo assim, eu topo, mas ela não vai poder ficar andando de camisola pela casa quando eu tiver visita, ouviu? Fica tranquila, gata. A velha é mansa, ela faz tudo o que eu mando, mansa, velha. De favor. Eu sempre fui uma mulher de muita fé e de muita paciência.
A vida inteira ouvi as pessoas dizerem que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E eu bati muito nessa pedra, que foi a vida, para construir o meu cantinho, para dar dignidade ao meu filho. Achei que, criando com amor, eu colheria respeito. Mas diz o povo que se cria corvos, e eles te arrancarão os olhos. Meu corvo estava ali, na minha sala, afiando o bico para me cegar. Fiquei ali, imóvel no corredor, observando os dois se beijarem no meio da sala que eu limpei com cera em pasta e escovão durante décadas. O cheiro do frango assado e do pudim de leite de repente me deu náuseas. Eu não era mais a mãe amada recebendo o filho querido para o almoço de domingo. Eu era um obstáculo, uma inquilina indesejada prestes a ser despejada para o quarto do mofo. Eles achavam que eu era apenas uma velha ignorante, uma coitada que não entendia de nada além de agulhas e linhas. Rodrigo, na sua arrogância de jovem que acha que sabe tudo do mundo porque usa uma camisa cara e tem um diploma na parede, cometeu o erro mais fatal que um ser humano pode cometer. Ele subestimou a mulher que o pariu. Ele falou da morte do pai, falou da herança, falou com a convicção de um rei que herdou o trono. Mas o rei não sabia que a rainha-mãe nunca tinha abdicado da coroa. E mais do que isso, o rei não conhecia os segredos dos papéis que ficavam guardados na terceira gaveta da minha cômoda de jacarandá, trancados a 7 chaves. A tristeza profunda, aquela que me paralisou e me fez querer chorar lágrimas de sangue, durou exatamente 3 minutos. Depois desse tempo, algo dentro de mim esfriou. O coração de mãe, que é feito de carne e perdão, endureceu como ferro fundido. Eu não ia chorar. Eu não ia fazer escândalo ali, no corredor. Eu não ia dar a eles o gosto de me ver desmoronar. Respirei fundo, puxando o ar quente do subúrbio para dentro dos pulmões. Ajeitei o meu avental. Limpei uma lágrima solitária que teimou em escorrer pelo canto do olho. Quando passei a mão pelo rosto, já não era mais a Dona Salete, a velhinha mansa que faz pudim e aceita calada a falta de respeito. Eu era a Salete do armarinho, a mulher que expulsava bêbado da porta da loja com um cabo de vassoura, a mulher que negociava centavos com fornecedores atacadistas sem piscar os olhos. Voltei para a cozinha em silêncio. Fui até o fogão, desliguei o fogo do frango, olhei para a mesa posta com a toalha de renda branca que eu tinha engomado na noite anterior. O circo estava armado na minha sala e os palhaços achavam que eram os donos do picadeiro. Eu deixei os dois conversando sobre qual cor pintariam a fachada da casa. Fui para o meu quarto, aquele quarto grande e arejado que eu dividi com meu falecido marido. Abri a gaveta da cômoda de jacarandá. O cheiro de naftalina misturado com papel antigo subiu pelo meu nariz. Ali estava a pasta parda. A pasta que contava a verdadeira história que meu filho, na sua ignorância gananciosa, escolheu esquecer ou talvez nunca tenha se dado ao trabalho de entender. Meus dedos enrugados tocaram o envelope plástico grosso. O documento dentro dele pesava mais do que todo o concreto desta casa. O menino achava que a velhice tinha me roubado a inteligência. Achava que eu ia abaixar a cabeça e marchar direto para o quarto dos fundos, para morrer de mofo e tristeza enquanto ele bebia vinho nas minhas taças de cristal. Mas hoje, o almoço de domingo ia ter um prato principal muito diferente do que ele esperava. Sentei na beirada da minha cama de sucupira, aquela mesma cama que comprei com o dinheiro do primeiro ano de lucro do armarinho, e deixei o silêncio do quarto me abraçar. O ventilador de mesa da Arno, já amarelado pelo tempo, girava de um lado para o outro, jogando um vento morno no meu rosto, mas eu sentia um frio que vinha de dentro, da boca do estômago. O som das risadas de Rodrigo e Priscila vazava por debaixo da porta. Eles riam alto, a risada de quem já está com a barriga cheia do futuro que planejaram com o meu suor. Na minha mão repousava a pasta parda. O elástico amarelo que prendia já estava ressecado e arrebentou assim que eu o puxei, chicoteando a pele fina das costas da minha mão. Não doeu. A única dor que importava eu já tinha sentido no corredor, minutos atrás. Agora, o que pulsava nas minhas veias era outra coisa. Era uma clareza cortante, um instinto de sobrevivência que eu achava que tinha guardado na gaveta junto com a minha juventude. Abri a pasta sobre a colcha de retalhos que eu mesma costurei. O cheiro de papel guardado e de cartório subiu pelo ar.
Fiquei olhando para a papelada por um longo tempo. Engraçado como a mente da gente prega peças, ou como a gente deixa os outros acreditarem nas próprias mentiras por pura preguiça de discutir. Rodrigo encheu a boca lá na sala para dizer à tal da Priscila que a casa era a herança do pai, que o pai tinha deixado o imóvel para ele e que eu, a velha inútil, morava aqui de favor, por uma caridade que ele me prestava. Passei os dedos enrugados sobre a capa do documento principal, a escritura pública. O selo do cartório de Madureira brilhava sob a luz da lâmpada fluorescente do teto. Meu falecido marido, o Antônio, que Deus o tenha em bom lugar, era um homem de sorriso largo, que gostava de samba, de cerveja gelada no fim de semana e de contar piada. Mas de dinheiro, o Antônio não entendia nada. Quando ele morreu do coração, numa terça-feira chuvosa de novembro, Rodrigo tinha acabado de fazer 10 anos. O menino não lembra das madrugadas em que eu chorava na cozinha da casinha alugada em Bento Ribeiro, com a luz cortada e a despensa vazia. A única herança que o Antônio deixou foi uma coleção de promissórias assinadas na mercearia do Português, um carnê de geladeira atrasado e a roupa do corpo. Eu não herdei uma casa. Eu herdei o desespero. Foi desse desespero que nasceu a Salete, que meu filho parece ter esquecido. Para não deixar o Rodrigo passar fome, eu engoli o luto e fui à luta. Peguei o pouco dinheiro da pensão do INSS e comecei a ir para o Saara, no centro do Rio de Janeiro. Pegava o primeiro trem da Supervia, aquele das 5 da matina, espremida no meio de trabalhadores sonolentos, sentindo o cheiro de suor e de café ralo. Eu voltava carregando sacolas imensas de plástico preto, tão pesadas que as alças rasgavam a pele dos meus dedos, deixando marcas vermelhas que demoravam dias para sumir. Dentro daquelas sacolas havia zíperes, linhas de pipa, botões de pressão, elásticos, fitas de cetim. Comecei vendendo na porta de casa, numa mesinha de abrir. Depois, aluguei uma portinha estreita. Depois comprei a loja, o armarinho da Salete. Eu vendia botão para comprar pão. Eu vendia metro de tecido para pagar a escola particular que o Rodrigo tanto queria, porque o bonito não queria se misturar no colégio estadual do bairro. E esta casa? Este terreno enorme em Oswaldo Cruz que o meu filho agora quer transformar em área gourmet para impressionar a noivinha arrogante? Desdobrei a escritura com o cuidado de quem manuseia uma relíquia sagrada. Li as palavras datilografadas em tinta preta, já um pouco desbotadas nas bordas. Compradora, Salete Maria da Conceição. Estado civil, viúva. Comprei este terreno da dona Jandira quando aqui era só mato e um muro caído. Cada tijolo levantado, cada saco de cimento Votorantim, cada telha colonial foi pago com o dinheiro miúdo que entrava no caixa do armarinho. Eu pagava o pedreiro, seu Zeca, toda sexta-feira, contando moedas e notas amassadas. Eu abri mão de comprar roupa nova para mim durante 15 anos. Minhas mãos ficaram grossas, meus pés criaram calos de tanto ficar em pé atrás de um balcão, suportando o calor infernal de janeiro a janeiro, lidando com atacadistas grosseiros que tentavam passar a perna numa viúva sozinha. Eu construí o meu império. Era um império de bairro, feito de tijolo baiano e piso de ardósia, mas era o meu. E no papel, perante a lei dos homens e a lei de Deus, o nome que brilhava ali era apenas o meu. Não havia Antônio, não havia herança, não havia Rodrigo. O menino cresceu protegido dentro da bolha que eu criei. Como diz o povo, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Eu poupei o Rodrigo de saber da miséria que o pai nos deixou para não manchar a memória do homem que ele idolatrava. Deixei que ele construísse na cabeça a fantasia de que o pai era um provedor maravilhoso e que a casa era o castelo deixado para o príncipe herdeiro. Eu fui a muralha que o protegeu do mundo, e agora o mundo dele achava que podia derrubar a muralha com uma caçamba de entulho. Deixei a escritura sobre a cama e peguei outro envelope dentro da pasta. Minhas cadernetas do banco. Rodrigo achava que eu era uma velha dependente, porque eu continuava vivendo de forma simples. Ele me via costurando a barra de um vestido de chita, usando o mesmo chinelo havaianas branco, e deduzia que eu era uma coitada sustentada pelo filho bem-sucedido. A arrogância cega as pessoas para os detalhes. O salário dele, naquele escritório no centro da cidade, mal dava para sustentar o estilo de vida que ele inventou.
Abri a gaveta de cima da cômoda, onde eu guardava minhas contas. Peguei a fatura do meu cartão de crédito, que havia chegado pelo correio na sexta-feira. Lá estava o nome dele, no cartão dependente. A camisa de linho caríssima que ele estava usando lá na sala, parcelada em 3 vezes no meu limite. O jantar no restaurante chique na Barra da Tijuca, que ele levou a Priscila na semana passada, pago por mim. O seguro do carro dele, debitado na minha conta. Ele posava de dono da casa, de provedor rico que deixava a mãe morar no quartinho dos fundos por caridade, mas a verdade estava impressa naqueles extratos da Caixa Econômica. O dinheiro do armarinho, que eu vendi há 5 anos quando a artrose começou a castigar meus joelhos, estava todo aplicado. Eu tinha independência financeira para viver 3 vidas se quisesse. Eu pagava as contas dele porque mãe tem essa mania estúpida de querer aliviar a carga do filho, de achar que o menino ainda está se ajeitando na vida. Galinha que acompanha pato morre afogada. Eu tinha passado a vida inteira nadando no oceano, enfrentando maré braba, e agora estava me afogando na poça d'água da ganância do meu próprio filho. Caminhei até o espelho do guarda-roupa. Olhei para a mulher refletida no vidro manchado de umidade nas pontas. Vi as rugas profundas ao redor da boca, os cabelos brancos que eu já não pintava há meses, os ombros levemente curvados pelo peso de 72 anos de batalhas. Mas quando olhei bem fundo nos meus próprios olhos, não encontrei a velhinha mansa do pudim de leite. Encontrei a Salete, a mulher que expulsava malandro da porta do armarinho no grito. A mulher que negociou taxas no banco quando a inflação mudava o preço do feijão 3 vezes ao dia. A mulher que não abaixou a cabeça para homem nenhum depois que ficou viúva. Eu estava me encolhendo dentro da minha própria casa para caber na vida do meu filho. O erro foi meu. Eu permiti que ele trocasse de lugar comigo. Dei a ele o trono sem exigir a coroa de volta. Mas como diz o ditado, o que é do homem o bicho não come. E esta casa, este chão de ardósia, essas paredes de alvenaria e a minha coleção de dedais eram meus. Enquanto eu guardava as cadernetas do banco de volta na pasta parda, ouvi a voz anasalada de Priscila vindo do quintal. Ela estava na varanda, perto da minha cadeira de espaguete. Amor, a gente precisa trocar esse piso urgente. E arrancar aquele varal de roupas dali. Fica parecendo casa de lavadeira. Vou chamar um arquiteto na terça-feira para fazer o projeto de demolição dessa varanda. Pode chamar, gata, Rodrigo respondeu, com aquela voz aveludada de quem quer agradar. O arquiteto já inclui o puxadinho da minha mãe lá atrás no orçamento. A gente resolve isso rápido. Até o casamento, a casa vai estar um brinco. Padrão Zona Sul. Padrão Zona Sul. Ele queria arrancar o coração do subúrbio, o suor da mãe dele, para fingir que era algo que ele nunca seria. E queria me trancar num quarto com mofo, para eu não envergonhar a madame com as minhas vasilhas de vidro e meus vestidos de algodão. Senti um calor subir pelo pescoço. Mas não era o mormaço de Oswaldo Cruz. Era indignação, pura e destilada. A dor de mãe traída estava dando lugar a uma fúria silenciosa, calculista, exata. Eu não iria chorar. Lágrimas são para os fracos, e eu não tive o luxo de ser fraca um dia sequer na minha vida. Eu iria ensinar ao meu filho a lição que ele fugiu da escola da vida para não aprender: respeito. Se a educação que eu dei com tanto amor não serviu, a educação que ele ia receber da vida seria com juros e correção monetária. Peguei a escritura original, aquela com o selo dourado e as assinaturas em cartório. Coloquei dentro de uma pasta de plástico transparente para proteger o papel. Peguei também a fatura do cartão de crédito, onde as despesas de luxo do meu senhorio estavam detalhadas. Coloquei tudo junto. Fiquei de pé no meio do quarto, segurando os documentos contra o peito. Respirei fundo, sentindo o ar entrar e encher os meus pulmões. O cheiro de naftalina se misturou com o aroma do frango assado que vinha da cozinha. O almoço. O famoso almoço de domingo. Eles achavam que eu estava na cozinha, alheia a tudo, preocupada apenas em não deixar a maionese desandar. Achavam que eu era surda, boba, descartável. A Priscila já estava medindo as paredes para a demolição e o Rodrigo já estava mentalmente me empurrando para o quarto escuro dos fundos, perto do tanque onde eu lavei as cuecas dele a vida inteira. A armadilha estava armada, mas não por mim. Eles mesmos construíram a forca com as próprias palavras, com a própria arrogância.
Eu só precisava puxar a alavanca. Mas eu não ia fazer isso de qualquer jeito. Um escândalo agora seria apenas barulho. E eu não queria barulho. Eu queria o nocaute. Eu queria ver o castelo de cartas que o meu filho construiu em cima das minhas costas desmoronar bem no meio da minha sala de jantar, debaixo do meu lustre de vidro barato. Passei a mão no cabelo, ajeitando os fios brancos atrás da orelha. Alisei o tecido do meu avental, tirando qualquer amassado imaginário. Escondi a pasta de plástico transparente com a escritura e a fatura do cartão debaixo de uma toalha de renda dobrada que ficava em cima da cômoda, pronta para ser levada para a sala no momento certo. Eu ia servir o almoço. Eu ia colocar a melhor toalha na mesa. Eu ia deixar que eles se sentassem, que comessem do meu frango assado, que bebessem do meu suco. Eu ia permitir que eles se sentissem os donos do mundo por mais alguns minutos. Iria engolir o orgulho junto com a comida, observar os olhares de nojo da noivinha para os meus pratos Duralex e escutar em silêncio os planos absurdos do meu filho para a minha casa. Eu ia dar corda, muita corda, até que o pescoço da arrogância dele estivesse completamente laçado. Abri a porta do quarto sem fazer barulho. O corredor estava iluminado pela luz do meio-dia. Caminhei em direção à cozinha, com passos firmes, sentindo a solidez do chão de ardósia debaixo dos meus pés. Aquele chão era meu. Aquele teto era meu. E antes que o sol se pusesse na linha do trem da supervia, o meu filho descobriria que a velha mansa do armarinho tinha despertado. Cheguei na cozinha e o cheiro do frango assado já tinha tomado conta de tudo. Para qualquer mãe normal, aquele aroma seria o abraço antecipado de um domingo feliz em família. Para mim, naquele momento, tinha o cheiro azedo da falsidade. Mas eu engoli em seco. Como dizia a minha avó lá no interior, boi sonso é que arromba a cerca. E eu ia ser a criatura mais sonsa que Oswaldo Cruz já tinha visto. Peguei as travessas de vidro. Nada de porcelana fina, porque a minha casa não é cenário de novela das 8. Coloquei o frango corado com batatas na travessa maior do meu jogo Duralex âmbar. Aquele mesmo que a madame da Priscila tinha olhado com nojo na hora do café. Temperei a maionese com bastante cheiro verde e arrumei tudo sobre a mesa da copa. A toalha de renda branca que eu havia engomado com tanto carinho na noite anterior parecia agora o pano de fundo de um teatro de horrores. Fui até a porta da sala, limpando as mãos no avental para compor a personagem da velha inofensiva. "Venham comer, crianças. O almoço está na mesa antes que esfrie", chamei, com a voz mais doce que conseguia arrancar da minha garganta apertada. Os dois apareceram no corredor de mãos dadas. Rodrigo vinha com um sorriso farto, o sorriso de quem acha que é o dono do mundo e o dono do teto que o cobre. Priscila vinha atrás, com o nariz levemente empinado, olhando para os cantos da parede como se procurasse teias de aranha para justificar o seu desdém. Eles se sentaram. Rodrigo puxou a cadeira da ponta, o lugar que sempre foi do pai dele e que depois da viuvez passou a ser meu por direito e por suor. Eu não disse nada. Sentei-me na cadeira do lado, perto do fogão, como uma empregada que espera a ordem dos patrões para se servir. "Nossa, mãe, caprichou, hein?" Rodrigo disse, espetando uma coxa de frango e jogando no prato dele com a delicadeza de um trator. A Priscila estava doida para provar o seu tempero. "Né, amor?" A moça olhou para a travessa de maionese, depois para o frango e fez um bico de quem estava diante de um prato de jiló cru. Parece ótimo, dona Salete, mas eu estou numa dieta super restritiva para o casamento. O vestido é modelo sereia, sabe? Não posso comer carboidrato. Vou aceitar só um pedacinho do peito do frango, bem pequeno. E sem a pele, por favor." "Claro, minha filha, fique à vontade. A casa é sua", eu disse. A última frase saiu macia, mas por dentro eu saboreei a ironia. Rodrigo encheu o prato até formar uma montanha. Ele comia com vontade, sujando os cantos da boca com o molho da carne. A cada garfada que ele dava, eu lembrava das vezes em que deixei de comprar um pão com manteiga na padaria do seu Manuel para guardar os trocados e comprar o iogurte caro que ele gostava quando era criança. O amor de mãe é um bicho cego, que arranca pedaço da própria carne para alimentar a cria, achando que está criando um ser humano de bem, e não um sanguessuga de camisa de linho. Enquanto ele mastigava, eu comecei o meu trabalho silencioso. Eu precisava saber até onde ia a podridão do plano deles.
E o casamento, meu filho? Já marcaram a data na igreja? Perguntei, servindo um pouco de arroz no meu prato, olhando para baixo, fazendo o papel da velhinha curiosa e inofensiva. Então, mãe, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco lá na varanda. Rodrigo respondeu, limpando a boca com o guardanapo de papel. A Priscila quer casar em novembro, lá no alto da Boa Vista, num salão chique que tem vista para a floresta. Coisa fina. É, dona Salete, o lugar é deslumbrante. Priscila emendou, cortando um milímetro de frango no prato dela com a ponta do garfo. Mas é claro que um casamento nesse nível custa muito dinheiro. O buffet, a decoração, o fotógrafo que cobriu o casamento daquela atriz famosa. Tudo isso exige um investimento alto. Nossa, deve ser uma fortuna mesmo. E como vocês vão pagar tudo isso? O seu salário no escritório dá para cobrir, Rodrigo? Perguntei, com os olhos arregalados, fingindo uma preocupação de mãe ingênua. Meu filho deu uma risadinha. Aquela risadinha de canto de boca que ele dava quando era adolescente e achava que estava me enganando sobre as notas vermelhas no boletim escolar. Ah, mãe, você não entende muito dessas coisas de finanças modernas. A gente tem crédito, sabe? E eu também tenho um patrimônio agora. A gente estava pensando em usar a casa. Parei com o garfo no ar. O ventilador de mesa da Arno oscilava no canto da copa, jogando um vento morno nas minhas costas. Um trem da Supervia passou buzinando ao longe, fazendo os copos de vidro tremerem na mesa, mas o tremor maior foi no meu estômago. Usar a casa? Como assim, meu filho? A casa da gente? Minha voz saiu perfeitamente trêmula, como se eu estivesse assustada. Rodrigo largou o garfo e apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se na minha direção com a expressão de quem vai explicar matemática para uma criança de 5 anos. Mãe, a senhora já está com 72 anos. Vive aqui sozinha nesse casarão enorme, cheio de tralha velha, limpando o chão o dia inteiro. É muito trabalho para a senhora. E o bairro aqui? Bom, Oswaldo Cruz já não é mais como no seu tempo. O pai deixou isso aqui para mim, certo? É a minha herança. Eu não pisquei. Continuei olhando para ele com a cara mais vazia do mundo, deixando que ele se enforcasse com a própria corda. Camarão que dorme, a onda leva. E ele achava que eu estava num sono profundo. Então, a gente pensou num negócio bom para todo mundo. Ele continuou empolgado. Eu vou no cartório essa semana dar entrada no inventário do pai. O advogado disse que, como faz muito tempo que ele morreu, vai ter uma multa. Mas eu dou um jeito. A senhora só vai precisar assinar um papelzinho abrindo mão da sua parte de viúva, passando tudo direto para o meu nome. É só uma formalidade, mãe. Coisa rápida. Priscila sorriu, um sorriso fino e venenoso. É, dona Salete. Com a casa no nome do Rodrigo, a gente consegue dar ela como garantia num empréstimo no banco. Um empréstimo grandão. Dá para pagar o nosso casamento de luxo, reformar a casa toda, derrubar essas paredes velhas, trocar esse piso horroroso e ainda sobra dinheiro para a gente viajar para a Europa na lua de mel. Eu olhei da Priscila para o Rodrigo. O meu filho estava me pedindo para assinar um documento falso. Ele queria inventar um inventário de um homem que morreu cheio de dívidas, de uma casa que nunca pertenceu a ele. Ele queria que eu passasse para o nome dele o fruto de 35 anos de balcão de armarinho, para ele colocar a casa no prego no banco, pagar festa para madame e depois, inevitavelmente, perder o imóvel porque o salário dele mal paga a própria camisa que veste. E o pior de tudo, ele estava fazendo isso sorrindo, achando que eu não tinha capacidade mental para entender o golpe. E depois da reforma, meu filho, a casa vai ficar tão chique. Será que eu vou saber morar num lugar assim? Perguntei, abaixando a cabeça, fingindo estar envergonhada da minha própria simplicidade. Ah, relaxa, mãe. Rodrigo riu, batendo de leve na minha mão que repousava sobre a mesa. O toque dele me deu asco. A gente já pensou nisso também. A Priscila deu uma ideia genial. Sabe aquele quartinho lá no fundo do quintal que a senhora usa para guardar resto de piso e ferramenta? Aquele quartinho. O quartinho do mofo. O lugar para onde os donos de escravos mandavam as sobras. Sei, filho. O quartinho da bagunça. Então, a gente vai esvaziar aquilo lá. Passo uma tinta branca, coloco uma cama de solteiro boa, uma televisãozinha de 32 polegadas para a senhora ver as suas novelas e pronto. A senhora fica com o seu cantinho lá no fundo, com privacidade.
Não vai precisar lidar com a bagunça da casa grande, nem se preocupar quando a gente receber nossos amigos. A senhora fica na paz, quietinha lá atrás. Não é perfeito? Olhei para a minha coleção de dedais na prateleira da sala, visível daqui da copa. Olhei para a minha cristaleira, para a minha samambaia chorona que eu rego toda manhã. Eu construí um império para ser exilada no depósito de entulhos pelo meu próprio sangue. Engoli o gosto de fel que subiu na garganta e abri o sorriso mais dócil e submisso que já dei na minha vida. É, meu filho. Vocês pensam em tudo mesmo. O jovem de hoje em dia é muito esperto. O que seria de uma velha ignorante como eu sem um filho estudado, não é verdade? O peito do Rodrigo estufou. Ele olhou para a Priscila com um olhar cúmplice, de quem diz: eu não falei que a velha era boba? Priscila apenas tomou um gole do seu copo de água mineral, com a postura relaxada de uma rainha que acaba de conquistar um novo território sem precisar disparar um único tiro. Eles achavam que a guerra já estava ganha. Achavam que a assinatura no tal papelzinho do cartório era só uma questão de dias. A arrogância é um veneno que cega os olhos e entorpece a mente. Enquanto eles comemoravam a vitória em silêncio, eu mapeava o campo de batalha. Fico feliz que vocês tenham gostado da comida, mas deixem um espacinho para a sobremesa. Fiz aquele pudim de leite condensado sem furinhos que você adora, Rodrigo. Eu disse, levantando-me devagar, apoiando as mãos na beirada da mesa, como se as minhas costas doessem muito. Oba! O seu pudim é a única coisa que presta nesse subúrbio, mãe, ele disse, rindo da própria piada sem graça. Caminhei em passos lentos até o corredor. Minha postura era a de uma mulher curvada pelo tempo, derrotada pela idade. Mas assim que saí do campo de visão dos dois, encostada na parede que dividia a sala do meu quarto, minha espinha ficou ereta. A dor nas costas desapareceu. O olhar cansado sumiu. Eu não era a velha Gagá que eles imaginavam. Eu era a Salete, a mulher que calculava juros de cabeça quando os atacadistas do Saara tentavam cobrar a mais pelas caixas de zíper. A mulher que construiu paredes carregando cimento e areia nos finais de semana. Entrei no meu quarto na ponta dos pés. A toalha de renda dobrada continuava em cima da cômoda de jacarandá. Ali debaixo repousava a pasta de plástico transparente com a escritura original da casa e a fatura do meu cartão de crédito, onde as parcelas das roupas de grife do meu filho rico estavam escancaradas. Peguei a pasta. O plástico gelado encontrou a palma da minha mão suada. O coração batia forte, mas não era de tristeza. Era de uma adrenalina que eu não sentia há décadas. Era a mesma sensação de quando eu enfrentava um cobrador injusto na porta da minha loja e fazia o homem sair miúdo, pedindo desculpas. Escondi a pasta debaixo do meu avental, presa contra a barriga. Voltei para a cozinha, contornando o corredor para não passar pela copa onde eles estavam sentados. Abri a geladeira. Peguei a travessa de vidro com o pudim de leite, perfeitamente liso, coberto com uma calda de caramelo dourada. Coloquei o pudim em cima de um prato raso. Ao lado dele, posicionei a faca de corte e a espátula de servir. Com a mão esquerda, tirei a pasta de baixo do avental e a coloquei exatamente por baixo do prato do pudim. A aba plástica da pasta ficava escondida, disfarçada pela base do prato. Quem olhasse, veria apenas uma velha mãe trazendo a sobremesa de domingo com as mãos trêmulas. Parei por um segundo diante do espelho que ficava na porta da despensa. Olhei para a minha imagem. A camisa de botão estampada com flores miúdas, o cabelo branco preso num coque mal feito com grampos, o avental sujo de farinha, o disfarce perfeito. Ninguém desconfia de uma avó com uma travessa de pudim nas mãos. Ninguém espera que o golpe final venha servido com calda de caramelo. Respirei fundo, sentindo o calor da cozinha. O almoço já estava no fim. A encenação de submissão também. Eu havia dado a eles a corda, o nó e a árvore. Eles mesmos se amarraram. O Rodrigo, com a sua ganância cega, e a Priscila, com a sua soberba nojenta. Eles queriam transformar a minha vida num depósito de entulhos. Queriam apagar a minha história para construir um cenário de mentiras. Caminhei de volta para a copa. O som dos talheres batendo nos pratos Duralex ecoava pelo cômodo. Eles conversavam em voz baixa agora, provavelmente planejando a cor da tinta que iam usar para cobrir as paredes da minha sala de jantar.
Eu me aproximei da mesa devagar, sentindo o peso da bandeja, o peso do pudim e, acima de tudo, o peso colossal da verdade que estava escondida ali debaixo. Cada passo no piso de ardósia era um passo em direção ao fim da farsa. Coloquei a travessa no centro da mesa, bem na frente do meu filho, mantendo a pasta de documentos firmemente presa por baixo do prato. O caramelo escorria pelas bordas, brilhante sob a luz da lâmpada fluorescente. O cenário estava armado. A humilhação tinha prazo de validade, e ele acabava de expirar. O prato raso tocou a toalha de renda com um baque suave, abafando o som do plástico que estava escondido por baixo. O caramelo dourado do pudim escorria pelas laterais, brilhando sob a luz fria da lâmpada da copa. Era uma obra de arte da culinária de subúrbio, o tipo de sobremesa que junta a família em volta da mesa num domingo à tarde. Mas não havia família ali. Havia apenas uma mulher que passou a vida inteira construindo um castelo e os dois invasores que planejavam roubá-lo. "Olha só para isso!" Rodrigo exclamou, batendo as palmas das mãos na mesa, os olhos brilhando de pura gula. "Mãe, não tem pudim igual ao seu no Rio de Janeiro inteiro. Priscila, você precisa provar." A moça arrumou os óculos escuros na cabeça, torcendo o nariz com aquela expressão de quem sente um cheiro ruim no ar. "Ai, Rodrigo, já falei que estou de dieta. Isso deve ter uma lata inteira de leite condensado. Puro açúcar. Se eu comer um pedaço disso, não entro no vestido de noiva nem amarrada. Mas podem comer vocês." "Mas para mim então," ele disse, já pegando a espátula e cortando uma fatia generosa que desabou no prato dele num mar de calda doce. Eu não me sentei. Fiquei em pé ao lado da mesa, com as mãos cruzadas sobre o avental, observando meu filho levar a primeira colherada à boca. Ele fechou os olhos, saboreando. A arrogância dele era tão grande que ele nem percebia a mudança na temperatura do ambiente. Ele achava que continuava no controle absoluto da situação. "Meu filho," minha voz saiu baixa, mansa, como a brisa antes da tempestade. "Deixa eu ver se entendi direito aquela história do cartório. Eu sou uma mulher velha. Você sabe que a minha cabeça já não é mais a mesma para essas modernidades." Rodrigo engoliu o pudim apressado e me olhou com uma paciência fingida. A paciência que a gente tem com uma criança teimosa. "Mãe, não tem mistério. O pai morreu tem muitos anos. A casa ficou no nome dele, certo? É a herança que ele deixou para mim. Só que a senhora, como viúva, tem um direito lá que o advogado explicou. Um negócio de usufruto. Para eu conseguir colocar a casa no banco como garantia do empréstimo e pagar o meu casamento, a senhora precisa ir comigo no cartório amanhã cedo e assinar um documento abrindo mão desse direito." Abrindo mão, repeti, arrastando as palavras. "Isso, passando tudo para o meu nome." "Fica tudo no meu nome. Eu pego o dinheiro no banco, a gente reforma esse casarão velho, derruba essas paredes e a senhora ganha aquele quarto reformadinho lá no fundo do quintal. Todo mundo sai ganhando. É só um papelzinho, mãe. A senhora assina e a gente resolve a vida." Priscila tomou um gole de água mineral e sorriu, cruzando as pernas por baixo da mesa. "Vai ser ótimo, dona Salete. A senhora vai ter muita paz lá no fundo. E a gente vai poder receber nossos convidados sem interferências." O silêncio desceu sobre a copa. Um silêncio denso, pesado, cortado apenas pelo zumbido distante do ventilador Arno girando no canto. Eu olhei para o rosto do meu filho. Procurei, no fundo dos olhos dele, algum resquício do menino que eu criei, alguma sombra de gratidão, algum traço de caráter. Não encontrei nada. O que estava sentado ali, comendo o meu pudim e vestindo uma camisa de linho caríssima, era um estranho embriagado pela própria ganância. A velha mansa, a coitada que abaixava a cabeça para não arrumar confusão, morreu naquele exato segundo. Descruzei as mãos. Levei os dedos até as costas do meu pescoço, soltei os 2 grampos que seguravam o meu coque mal feito e deixei o cabelo branco cair sobre os ombros. O gesto simples pareceu assustar Rodrigo, que parou com a colher no meio do caminho. "Mãe, que foi? Tá passando mal?" "Não, meu filho. Eu nunca estive tão bem na minha vida inteira", respondi, e a minha voz já não tremia. Era a voz da Salete do armarinho. A voz que fazia atacadista malandro tremer no Saara. Com um movimento rápido e preciso,
puxei o prato de pudim um pouco para o lado. A pasta de plástico transparente, que estava escondida ali debaixo, escorregou para o centro da mesa, bem na frente dos olhos dele. A calda de caramelo tinha sujado um pedacinho da beirada do plástico, mas os documentos lá dentro estavam intactos. Rodrigo franziu a testa, confuso. Priscila esticou o pescoço para enxergar o que era aquilo. O que é isso, mãe? Que pasta é essa? Esse é o papelzinho que você queria assinar amanhã no cartório, Rodrigo. Só que ele já está assinado, e não é de hoje. Ele limpou a boca com o guardanapo de papel, o sorriso presunçoso vacilando pela primeira vez. Ele esticou a mão e puxou a pasta. Abriu a aba de plástico e tirou o primeiro documento de dentro. A escritura original do terreno, com o selo do cartório de Madureira e as assinaturas reconhecidas. Que isso? Escritura? Ele murmurou, correndo os olhos pelo papel amarelado. De repente, a cor sumiu do rosto dele. A bochecha, que antes estava corada pelo calor da comida, ficou pálida como cera. Como assim? Compradora, Salete Maria da Conceição? Mãe, tem alguma coisa errada aqui. Cadê o nome do pai? Eu me apoiei na beirada da mesa, inclinando o corpo para a frente, dominando o espaço que era meu por direito. Não tem nada de errado, Rodrigo. O erro foi meu, de ter passado 30 anos mentindo para você para proteger a memória de um homem que não merecia. Mentindo sobre o quê? A casa era do pai. Ele deixou para mim. Soltei uma risada seca, sem um pingo de alegria. Uma risada que fez Priscila se encolher na cadeira. O seu pai, que Deus o tenha, era um homem bom de samba e de copo, mas nunca teve um calo na mão. Quando ele morreu do coração naquela terça-feira chuvosa, sabe o que ele deixou para nós? Ele deixou uma dívida na mercearia do Português que dava para comprar um carro zero. Ele deixou o carnê da nossa geladeira velha atrasado há 8 meses. Ele não deixou herança nenhuma, Rodrigo. Ele nos deixou na miséria absoluta. Mentira, ele sussurrou, balançando a cabeça, os olhos grudados no papel como se as letras fossem queimar o rosto dele. Mentira é o que você conta para essa moça aí sentada do seu lado. Apontei o dedo na direção de Priscila, que agora me olhava com os olhos arregalados, a arrogância dando lugar ao choque. Eu peguei o dinheiro da pensão do INSS e fui para o centro da cidade vender botão e zíper. Eu carreguei sacola preta de lixo cheia de mercadoria no trem das 5 da manhã até as minhas unhas sangrarem. Eu montei um armarinho. Eu comprei este terreno da dona Jandira contando moeda. Eu paguei o seu Zeca, o pedreiro, semana por semana, para levantar cada tijolo dessa sala que você quer derrubar. O silêncio na sala era ensurdecedor. O barulho do trem da Supervia passou lá fora, buzinhando forte, fazendo o chão de Ardósia tremer. E parecia que era o meu próprio peito rugindo. Esta casa é minha. Este chão é meu. Aquele teto é meu. A cristaleira, a minha coleção de dedais, a minha samambaia chorona. Tudo isso foi pago com o suor de uma mulher que abriu mão da própria juventude para você não passar fome e poder estudar em escola particular. Para hoje, você sentar na minha mesa e dizer que eu sou uma velha inútil que mora de favor. Priscila engoliu em seco. A postura de Madame desmoronou. Ela olhou para Rodrigo, a voz esganiçada, perdendo todo o tom anasalado de riqueza fingida. Rodrigo, o que ela está falando? Você me disse que a casa era sua. Você me disse que a gente ia botar a casa no banco para pagar o nosso casamento na Boa Vista. Calma, Priscila, ela tá confusa. Ela tá gagá. Rodrigo tentou se defender, a voz tremendo, o suor frio escorrendo pela testa e pingando na gola da camisa de linho. Ele tentou colocar a mão por cima da escritura, como se pudesse apagar a verdade escondendo o papel. Gagá? Perguntei com um sorriso gelado cortando o meu rosto. Acha que eu sou gagá? Então lê o outro papel que está dentro da pasta, meu filho. Lê em voz alta para a sua noiva ouvir de onde vem a riqueza do homem com quem ela vai casar. As mãos de Rodrigo tremiam tanto que ele mal conseguiu puxar a folha dobrada de dentro do plástico. Era a fatura da Caixa Econômica Federal. O extrato detalhado do meu cartão de crédito. Priscila não esperou ele ler. Ela arrancou o papel da mão dele com a velocidade de uma cobra dando o bote. Os olhos dela percorreram as linhas da fatura e a cada segundo que passava, o rosto dela se contorcia numa máscara de nojo e fúria. Restaurante Leblanc, Barra da Tijuca, R$ 800.
Ela leu em voz alta, a voz subindo de tom. O jantar que você me levou para comemorar nosso noivado? Você pagou com o cartão da sua mãe? Priscila, amor, eu posso explicar. É que o meu limite daquele mês... A loja de roupas masculinas no shopping, R$ 1.200? Parcelado em 3 vezes? A camisa que você está usando agora, Rodrigo, você comprou com o dinheiro da sua mãe? Seguro do carro? Assinatura de streaming? Ela jogou o papel na cara dele com violência. A folha bateu no nariz de Rodrigo e caiu em cima do pudim de leite, manchando a fatura de caramelo. Você é um duro, um fracassado sustentado pela mãe aposentada. Não é assim, Priscila. Eu tenho o meu emprego no escritório. Eu sou gerente... Gerente de quê? De mentiras? Ela gritou, empurrando a cadeira para trás com tanta força que as pernas de ferro rasparam no chão de ardósia, fazendo um barulho agudo. Você me disse que era herdeiro? Você me disse que a gente ia ter um casamento de luxo, que íamos derrubar essa casa velha e construir uma área gourmet. Você me disse que ia despachar essa senhora para o quartinho do mofo. E ele ia, minha filha. Eu interrompi, a minha voz agora calma e mortal, cruzando os braços. Ele planejou tudo direitinho. Ele só esqueceu de combinar com a dona do dinheiro. A mentira tem perna curta, e o meu filho não tem perna nem para sustentar a própria calça que veste. Priscila olhou para mim. Não havia mais superioridade no olhar dela. Havia a humilhação de uma oportunista que percebeu que apostou no cavalo errado. Ela pegou a bolsa cara, apertando-a contra o peito, e olhou para Rodrigo com puro desprezo. Eu não acredito que perdi 1 ano da minha vida com um pobretão que mora com a mãe e não tem 1 centavo furado no nome. O casamento está cancelado, Rodrigo. Esquece que eu existo. E não me procura, senão eu mando os meus irmãos te darem uma surra. Ela girou nos calcanhares finos e marchou pelo corredor em passos duros. Ouvi o som da porta da frente sendo aberta com violência, e segundos depois, o estrondo metálico do portão de ferro batendo com tanta força que a casa inteira vibrou. Ficamos apenas os 2 na copa. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. A mosca que rondava a travessa de frango parecia fazer um barulho ensurdecedor. Rodrigo olhava para o lugar onde Priscila estava sentada momentos antes. O peito dele subia e descia rápido. Ele olhou para o pudim esmagado, para a fatura manchada de caramelo e depois para mim. O dono do mundo tinha acabado de despencar do pedestal e dado de cara no chão de alvenaria do subúrbio. Ele tentou ensaiar um sorriso patético, quebrado, de um menino assustado que quebrou a vidraça da vizinha e foi pego no flagra. Mãe, poxa, mãe, a senhora estragou o meu noivado. A Priscila era a mulher da minha vida. Por que a senhora fez isso? A gente não podia ter conversado em particular? Eu dei a volta na mesa lentamente. Parei bem na frente dele. O cheiro do perfume caro que ele usava, comprado com o meu limite do cartão, embrulhou o meu estômago. Conversado em particular? Perguntei, a voz rasgando o ar da copa. Como você conversou em particular com ela na minha sala? Como você planejou jogar a mulher que te pariu num quarto cheio de mofo, achando que eu não ia atrapalhar a festinha de vocês? Como diz o ditado popular, quem planta vento, colhe tempestade. E a sua tempestade acabou de chegar. Ele abaixou a cabeça, esfregando as mãos no rosto, tentando inventar uma saída. Tá bom, mãe. Eu errei. Eu falei besteira para impressionar a Priscila. A senhora sabe como mulher é exigente. Mas a gente se ajeita. A casa é sua, tudo bem. Eu cancelo o cartão. Eu começo a pagar as minhas contas direitinho com o meu salário. A senhora tem razão. Me desculpa, tá? A gente continua morando aqui de boa. Eu no meu quarto, a senhora no seu... Eu me levantei em toda a minha altura. O peso dos meus 72 anos não me curvava mais. Eu era uma muralha de concreto armado e ele era apenas poeira. A lembrança das palavras dele ecoou na minha mente, afiada como uma navalha. Ignora essa velha. Ela só mora aqui de favor. Apontei o dedo bem no meio do peito dele, amassando o tecido de linho da camisa cara. Nós não vamos morar aqui de boa, Rodrigo. O seu quarto não existe mais. Ele levantou os olhos, em pânico. Como assim, mãe? Para onde eu vou? Eu moro aqui. Eu o encarei com a frieza de quem corta a própria carne podre para salvar o resto do corpo.
Eu respirei fundo, puxando a força de todas as madrugadas que chorei sozinha, de todo o suor derramado no Saara, de toda a dignidade que eu construí com as minhas próprias mãos enrugadas. Meu filho trouxe a namorada na minha casa e disse: "Ignora essa velha, ela só mora aqui de favor." Repeti as palavras dele, lentamente, fazendo cada sílaba pesar 1 tonelada. Bati a mão espalmada em cima da escritura original, fazendo um estalo alto na copa. Eu construí este teto, eu paguei cada tijolo. Eu sou a dona desta terra. Quem mora de favor é você. E o seu favor acabou. Tem 24 horas para arrumar as suas coisas e sair da minha casa. Ele perdeu o chão. A boca de Rodrigo abriu e fechou várias vezes, mas nenhum som saiu. O ar pareceu ter sido sugado dos pulmões dele. Ele tentou se levantar, mas as pernas fraquejaram e ele caiu sentado de volta na cadeira, os olhos arregalados de terror. Ele olhou em volta, para as paredes da copa, para a toalha de renda, para o chão de ardósia, como se de repente fosse engolido pelo próprio cenário que ele queria destruir. Eu não disse mais nada. O nocaute tinha sido perfeito. Virei as costas para o menino que eu criei e caminhei em direção à sala, deixando-o ali, afogado na própria mediocridade, no meio do cheiro doce e enjoativo de um almoço de domingo que mudou a nossa história para sempre. As 24 horas que se seguiram àquele almoço de domingo foram o tempo mais arrastado e, ao mesmo tempo, o mais libertador da minha vida. Eu não levantei a voz, não quebrei um copo sequer da minha cristaleira. Não derramei uma gota de lágrima. Quando a gente passa 35 anos lidando com um atacadista grosseiro no centro do Rio de Janeiro, a gente aprende que o desespero é a arma dos fracos. A minha arma era o silêncio. E o meu silêncio ecoou por cada canto desta casa de alvenaria. Rodrigo achou que eu fosse recuar. O menino que eu criei com tanto suor estava tão acostumado com a mãe que cedia a tudo, que passou a noite inteira rondando a cozinha, arrastando os chinelos no piso de ardósia, esperando que eu fosse até o quarto dele com uma xícara de chá e um pedido de desculpas. Ele deixou a porta entreaberta de propósito. Eu passei pelo corredor, olhei para a fresta e vi a mala preta de rodinhas aberta em cima da cama, vazia. Ele estava testando a minha paciência, apostando que o coração de mãe ia amolecer antes do sol nascer. Mas passarinho que dorme com morcego amanhece de cabeça para baixo. Ele tinha absorvido a arrogância daquela noivinha de Araque e agora ia ter que lidar com a queda sozinho. Na manhã de segunda-feira, pontualmente às 8 horas, bati na porta do quarto dele. Eu já estava vestida, de banho tomado, com o meu vestido de algodão de estampa miúda e o cabelo bem preso. O cheiro do café fresco, coado no papel ali na cozinha, já tomava conta do corredor. "Faltam 5 horas para o seu prazo acabar, Rodrigo", eu disse, encostada no batente. Ele estava sentado na beirada da cama, com o rosto amassado e olheiras fundas. A camisa de linho caríssima, que foi o estopim daquela confusão toda, estava jogada no chão, suja de caramelo. Ele olhou para mim com olhos de menino assustado, esperando encontrar a dona Salete mansa. Encontrou apenas a dona da casa. "Mãe, a senhora vai mesmo me colocar na rua? Para onde eu vou? O meu salário não dá para alugar um lugar perto do meu trabalho no centro. Eu vou ter que ir para longe, pegar ônibus lotado. Vai descobrir o que é a vida de um trabalhador de verdade, meu filho. O que não falta no Rio de Janeiro é quarto para alugar. Quem não tem competência não se estabelece. E você achou que era muito competente administrando o que não era seu. Põe as suas coisas na mala. Eu não vou pedir 2 vezes." Ele tentou argumentar, tentou chorar, tentou dizer que a culpa era da Priscila, que ela tinha colocado aquelas ideias na cabeça dele. Mas eu apenas virei as costas. A agulha fura, mas é o fio que amarra, e eu estava cortando aquele fio de dependência pela raiz. Ao 12:00 em ponto, o zíper da mala fechou. O som metálico pareceu um ponto final sendo desenhado no ar quente de Oswaldo Cruz. Ele caminhou até a sala, arrastando as rodinhas da mala pesada, enquanto eu regava a minha samambaia chorona com um borrifador de plástico. Ele parou perto da porta de saída. Tirou o molho de chaves do bolso e colocou sobre a mesa de jantar, bem ao lado de onde a travessa do pudim estivera no dia anterior. "Tchau, mãe", ele murmurou, a voz embargada. "Que Deus te acompanhe, Rodrigo."
E que a vida te ensine o que a minha educação não conseguiu ensinar. O portão de ferro bateu. O barulho ecoou pela rua, misturando-se ao som de um trem da supervia que passava ao longe, cortando o bairro. Eu fiquei parada no meio da sala, ouvindo o silêncio que se instalou. Não era um silêncio triste, era um silêncio de limpeza. O ar pareceu ficar mais fino, mais fácil de respirar. A primeira coisa que fiz foi abrir todas as janelas do quarto que era dele. O cheiro do perfume caro e enjoativo, comprado com o limite do meu cartão de crédito, ainda estava impregnado nas cortinas. Arranquei os lençóis, joguei tudo na máquina de lavar, peguei um balde de água sanitária com desinfetante de pinho e esfreguei o chão daquele quarto até os meus braços doerem. Eu não estava apenas limpando a sujeira física. Eu estava lavando a minha casa da ingratidão. A tarde caiu e eu fui até o quintal dos fundos. Parei diante do puxadinho, o famoso quartinho do mofo, o lugar para onde o meu próprio filho queria me despachar, como se eu fosse um móvel quebrado que a gente esconde das visitas. A porta de madeira estava emperrada pela umidade. Forcei a maçaneta com o quadril e a porta cedeu com um estalo. O cheiro de mofo era forte. As paredes estavam descascando, revelando o cimento escuro por baixo da tinta velha. Havia restos de piso, latas de tinta vazias e ferramentas enferrujadas espalhadas pelo chão. Olhei para aquele espaço apertado, iluminado apenas por uma fresta de luz que entrava pela janelinha basculante. Era ali que ele queria que eu terminasse os meus dias, assistindo a uma televisãozinha de 32 polegadas para não atrapalhar os jantares chiques dele com a madame da Zona Sul. Senti um nó na garganta, mas o engoli junto com a poeira do ar. Remédio amargo é o que cura a doença, e aquela dor era o meu remédio. No dia seguinte, fui até a rua de baixo e chamei o Tião. Ele é o filho mais velho do finado seu Zeca, o pedreiro que levantou as paredes da minha casa há décadas. Tião herdou o talento do pai. Pedi a ele que esvaziasse o quartinho dos fundos, consertasse a infiltração do telhado e trocasse a janelinha velha por uma porta de vidro grande, que deixasse a luz do sol entrar com vontade. Vai fazer um quarto de hóspedes, dona Salete? Tião perguntou, coçando a cabeça por baixo do boné desbotado. Não, Tião. Vou fazer um santuário. Durante 2 semanas, o som de marretas e o cheiro de cimento fresco tomaram conta do quintal. Eu paguei cada diária do Tião à vista, tirando o dinheiro do maço de notas que saquei no banco, o dinheiro do meu trabalho que o Rodrigo achava que não existia. Mandei pintar as paredes de um amarelo girassol vibrante. Um amarelo tão vivo que parecia espantar qualquer sombra que ousasse se esconder ali dentro. Quando a obra terminou, eu transferi toda a minha vida para lá. Não as minhas roupas ou a minha cama, porque o meu lugar de dormir continuou sendo a suíte principal da casa. Eu transferi o meu talento, mandei fazer uma mesa de madeira comprida e coloquei bem no centro do quartinho. Nas paredes, instalei prateleiras de ponta a ponta. Fui até o centro da cidade, naquelas mesmas ruas do Saara, onde eu gastava a sola do sapato, carregando sacola de lixo preta nas costas. Mas dessa vez, eu fui de táxi. Comprei metros e metros de tricoline, chita, Oxford, viés colorido, linhas de todas as cores imagináveis. Comprei 3 máquinas de costura modernas, daquelas que não fazem barulho nenhum. O quartinho do mofo se transformou no ateliê da Salete. O meu filho queria me esconder do mundo. Eu decidi que era hora de abrir as portas para ele. Conversei com a Jurema, minha vizinha de muro, e pedi que ela espalhasse a notícia. Em poucos dias, o meu ateliê estava cheio. Eram meninas do bairro, mães solteiras, mulheres que estavam desempregadas e não sabiam como colocar comida na mesa. Mulheres que, assim como eu no passado, precisavam de uma luz no fim do túnel. Eu comecei a dar aulas de corte e costura de graça. Todas as terças e quintas, o quintal da minha casa enchia de vozes femininas, de risadas, do som ritmado dos pedais das máquinas. Eu ensinava a fazer bainha invisível, a pregar zíper, a cortar molde de vestido infantil. Mas mais do que isso, eu ensinava a não depender de homem nenhum. A agulha fura o dedo, meninas, eu dizia, caminhando entre elas com a minha fita métrica pendurada no pescoço. A vida também fura, mas é a agulha que une os pedaços de pano e transforma retalho em vestido de festa. Vocês têm que ser a agulha da própria vida.
E nunca, jamais, deixem que alguém diga onde vocês devem se sentar. A casa inteira mudou de energia. A sala de estar, que o Rodrigo queria demolir, continuou exatamente igual. A minha cristaleira de madeira maciça ganhava polimento com óleo de peroba toda semana. A minha coleção de dedais brilhava na prateleira de vidro, orgulhosa de ser o símbolo do meu império de miudezas. E a minha samambaia chorona descia do teto com um verde tão intenso que parecia aplaudir a minha vitória. Eu passei a usar o meu jogo de xícaras Duralex âmbar todos os dias. Não guardava mais para as visitas. Eu tomava o meu café da manhã naquelas vasilhas de vidro resistentes, sentindo o gosto da minha liberdade a cada gole. Eu aprendi a me tratar como a visita mais importante da minha própria casa. Os meses foram passando, e as notícias de Rodrigo chegavam voando pelo bairro, trazidas pelo vento das fofocas. A sobrinha da Jurema trabalhava no mesmo prédio que ele, no centro, e contou o que viu. Priscila, a noivinha do nariz empinado, bloqueou meu filho em todas as redes sociais no mesmo dia em que saiu batendo o portão. Dias depois, foi vista desfilando no calçadão de Copacabana, de braços dados com um empresário mais velho. Ela queria um banco para financiar os delírios dela, e quando descobriu que o Rodrigo era só um cofre vazio, foi procurar outro. Sem o meu cartão de crédito e sem o conforto da casa lavada e passada, o choque de realidade bateu forte. Rodrigo teve que alugar uma kitnet minúscula em Bangu, um dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro. Teve que vender o carro para pagar as dívidas que fez, tentando sustentar a pose na frente da ex-noiva. A sobrinha da Jurema disse que ele agora andava com camisas de algodão surradas, pegava o trem lotado das 6 da manhã e levava a marmita para o trabalho num pote de plástico. Ele me ligou 2 vezes. Na primeira, a voz dele estava fina, trêmula. Pediu dinheiro emprestado para consertar a geladeira da kitnet que tinha pifado. O banco da Salete fechou, meu filho, eu respondi, com a tranquilidade de um monge. De grão em grão a galinha enche o papo. Começa a juntar os seus grãos, porque a vida de adulto começou de verdade para você. Na segunda vez, ele ligou no dia do meu aniversário. Desejou parabéns. Perguntou se eu estava bem. Havia um tom de humildade na voz dele que eu não ouvia há anos. Ele não pediu nada. Apenas disse que sentia a falta do meu pudim. Eu agradeci. Disse que estava com saúde. E desliguei. O coração de mãe balançou, é claro. A gente nunca deixa de amar a cria, por pior que ela seja. Mas o amor de verdade também é feito de limites. Eu criei um lobo achando que era ovelha, e agora o lobo estava aprendendo a caçar o próprio sustento sem morder a mão que o alimentou. Talvez um dia, daqui a alguns anos, a gente possa sentar para tomar um café. Mas ele nunca mais vai pisar neste chão de ardósia, achando que é o dono do castelo. A minha herança não é feita de tijolo e cimento para ser disputada em cartório. A minha herança é a dignidade. É o ofício que eu passei para aquelas dezenas de mulheres do bairro que agora compram o pão dos filhos com o dinheiro das costuras que aprenderam no meu quintal. A minha herança é a certeza de que nenhuma mulher deve encolher a própria grandeza para caber no ego de ninguém. Hoje é mais um domingo de calor no subúrbio. O mormaço sobe do asfalto de Oswaldo Cruz, fazendo o ar tremeluzir acima dos muros das casas. As pipas pontilham o céu azul sem nuvens, e o cheiro de churrasco da casa do vizinho invade a minha varanda, misturando-se ao aroma da terra úmida do vaso da samambaia. Estou sentada na minha cadeira de espaguete, na sombra fresca do toldo verde. No meu colo não está mais a velha lata de biscoitos com linhas e agulhas. O ateliê lá nos fundos guarda tudo isso agora. No meu colo repousa um livro de receitas antigas, com as páginas amareladas e manchadas nas bordas. Ouço o barulho agudo da buzina da supervia se aproximando. O trem passa pesado, as rodas metálicas rangendo contra os trilhos, fazendo a minha coleção de dedais tilintar suavemente lá na sala de estar. Eu fecho os olhos, sentindo a vibração do chão de ardósia subir pelos meus pés descalços, sorrindo com a certeza inabalável de que cada centímetro desta terra me pertence.